Fala pessoal, aqui quem fala é Diego Nogari, tudo bem? Esse aqui vai ser o nosso primeiro webcast com relação ao Codecon.net SQL Past Chapter em 2013. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui, a véspera de feriado em São Paulo, amanhã é aniversário da cidade. Então eu queria aproveitar e agradecer demais a participação de vocês e dizer que esse evento para a gente, esse recordar do Codicano.net é um passo bem importante, né? A gente conseguiu juntar com o PES, montar um capítulo desse aqui em São Paulo e acho que o nosso desempenho, o nosso papel como PES, como capítulo do PES, acho que é fundamental para conseguir colocar de volta esse carisma, essa alegria que a gente tinha em colaborar, em montar eventos, em fazer webcasts, em fazer eventos presenciais. Tudo isso foi renovado quando eu juntei o Alex, o Erickson, para a gente conseguir montar esse capítulo. E eu não lembro nem de quem surgiu a ideia, se foi do Erickson ou do Alex, mas é que a gente conseguiu juntar, né, nos juntarmos e fazer isso daí. Então, queria de verdade agradecer demais a presença de vocês e vamos que vamos, ok? Vamos começar a apresentação aqui. A primeira apresentação que a gente vai fazer vai ser de SQL Server 2012, novidades de BI, porque a gente tem nessa ferramenta. Eu já venho falando sobre isso já há algum tempo, acho que alguns de vocês já até viram apresentações minhas sobre BI dentro dos programas que o PES oferece, seja um SQL Secretary, seja uma apresentação do 24 horas do PES, seja em algum outro tipo de evento, mas sempre tentando colaborar, tentando compartilhar o máximo possível de assuntos relacionados a SQL Server, relacionados a BI com vocês. Bom, a nossa conversa de hoje vai ter aproximadamente uma hora e meia, uma hora e pouquinho, para a gente poder discutir, mas a gente tem o horário reservado, o horário está disponível para a gente até as 22 horas, a gente vai poder bater um papo, poder conversar bastante sobre o que a gente está fazendo, sobre como trabalhar, tirar dúvidas em relação a BI, tirar dúvidas com relação a SQL Server como um todo e criar muito essa interação com vocês, tá? A ideia aqui não é que seja só um negócio monótono, um negócio maçante para vocês. Eu quero que, apesar da apresentação estar sendo feita por mim, eu quero que vocês estejam presentes, vocês estejam comigo durante essa apresentação, interagindo, tirando dúvida. Vocês podem mandar perguntas ali na aba de Q&A, que eu vou estar tentando olhar por todo momento essa aba e ver se está tendo perguntas, tendo dúvidas, para a gente ir interagindo, tá? No final, se precisar, a gente tem um horário aí que dá para a gente ir discutindo, dá para a gente abrir para discussão. Bom, eu queria muito agradecer primeiro a Pluralsight. O pessoal da Pluralsight, eles estão patrocinando, né? Eles acreditam no nosso grupo e eles estão patrocinando a gente. Eles estão eles mandaram alguns brindes para cá, inclusive alguns acessos mensais ao portal deles. E hoje a gente vai sortear um desses acessos para vocês. É um acesso que dura por volta de um mês. Então você registrar, por exemplo, hoje, fica até o dia 24 de fevereiro, para você conseguir ter acesso a todo o material, todos os treinamentos que eles têm lá. São vários vídeos de treinamentos de uma porção de tecnologias. Tem de SQL Server, tem de BI, tem de desenvolvimento para Windows 8, desenvolvimento para Windows Phone, tem de MVC. Você tem uma porção, uma grande quantidade de tipos de treinamentos diferentes lá. E eu queria deixar o nosso agradecimento para eles aqui e queria convidá-los a todos para ficarem até o final na apresentação para poder participar do sorteio, tá? A gente tem o apoio da NGR, que é uma empresa que eu estou montando esse ano para trabalhar com o conceito de capacitação e treinamento em cima de SQL Server, mas não como treinamentos e capacitação com certificação oficial Microsoft. Eu estou trazendo um conceito muito mais focado no resultado do que só na parte teórica, só no que é coberto dentro dos treinamentos da Microsoft. Os treinamentos da Microsoft são muito bons para certos pontos, né, para você ter o conhecimento macro, ter uma ideia abrangente do que acontece dentro daquele universo. Mas a minha proposta aqui, quando eu estou montando esse NGR, quando eu estou trazendo a NGR à tona
para esse foco de treinamento, é a gente conseguir capacitar vocês, para vocês saírem dali em 16 horas de treinamento, 20 horas de treinamento, estarem aptos a sair de onde vocês estão e conseguir entregar aquilo que foi proposto de fato pelo treinamento. Hoje tem 3 treinamentos prontos e eu coloquei ela como apoio aqui porque eu estou sorteando para vocês de graça o voucher de 100% de desconto para o próximo treinamento, que é da primeira semana de fevereiro. Então, do dia 4 ao dia 8 de fevereiro, a gente tem esse treinamento à noite e vai ser online. Então, mesmo você estando em São Paulo ou você estando em Manaus, isso não será um impeditivo para você poder participar do treinamento, tá? Então, também peço a vocês que fiquem até o final do webcast para ter esse sorteio de ambos os brindes. Bom, uma coisa que a gente fez, que eu conversei com o Alex e com o Eric, a gente conseguiu montar para esse ano, foi montar essa agenda anual. Então, se vocês olharem aqui as datas dos nossos encontros mensais, eles são sempre de quinta-feira, das 8 às 10 da noite. Então, em janeiro é dia 24, em fevereiro dia 21, em abril dia 25, em maio dia 23. Então, esses aqui são todas as datas que a gente tem já programado para os nossos encontros mensais, que são esses webcasts que a gente está fazendo aqui com relação ao grupo, tá? Que vai permitir que a gente consiga montar essa interação e cada vez mais poder trabalhar junto a vocês, trazendo novidades, trazendo informações atuais que a gente queira compartilhar, que vocês queiram ouvir, é lógico, né? É muito importante que vocês entrem em contato conosco e falem o que vocês querem ver, o que vocês querem ouvir. Se vocês quiserem palestrar também, fique à vontade para entrar em contato e falar assim, queria palestrar, queria participar com vocês, montar uma apresentação de um assunto que eu domino, que eu acho que é interessante para compartilhar. Fique à vontade. Não é porque o Erickson, o Alex e eu estamos encabeçando esse projeto, essa ideia do Past Chapter aqui em São Paulo, que é uma panelinha que só nós 3 estamos apresentando. De forma alguma. É muito importante que vocês tenham em mente que vocês fazem parte disso, vocês estão junto conosco aqui, e que se vocês quiserem apresentar alguma coisa, fique à vontade. É só mandar para a gente o assunto, que assim que a gente tiver disponibilidade na agenda, já coloca vocês e vocês apresentam, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa liberdade, porque uma comunidade não é feita só pelos líderes, só por quem está encabeçando ela. A comunidade é feita principalmente por quem está participando dessa comunidade. E no caso do que a gente está fazendo, são vocês. Então, por favor, sintam-se totalmente à vontade para poder compartilhar isso com a gente e poder passar o conhecimento que vocês têm para outras pessoas, ok? Tem algumas agendas aqui, algumas datas, né? Por exemplo, março, junho e novembro, que está como data a ser definida, porque essas datas aqui são para eventos presenciais que a gente está pensando em fazer aqui em São Paulo. Infelizmente não vai ter como fazer esses eventos aí fora de São Paulo, por questão do que a gente está localizado aqui em São Paulo, vai ficar meio complicado a logística para fazer esse evento fora, mas se vocês quiserem um evento numa cidade que não seja aqui em São Paulo, e vocês quiserem montar um evento desse daí, a gente consegue dar suporte, consegue montar, consegue ajudar em toda a logística, para vocês montarem um evento aí, vocês terem a capacidade de entregar um evento desse de qualidade na cidade que vocês moram, não somente aqui em São Paulo ou em algum outro grande centro. Onde vocês quiserem ir, a gente consegue organizar com o pessoal ao redor do Brasil para fazer esses eventos acontecerem, tá? Bom, é isso que eu queria falar da nossa agenda anual aqui. Então vamos lá. Para a gente começar essa ideia de a gente falar de BI, a gente tinha uma ideia macro de BI que funcionava muito bem antigamente, né, até uns anos atrás. Na verdade ainda funciona, na verdade essa foto macro que eu estou mostrando aqui para vocês, ela faz parte, ela está totalmente interagível com o que a gente tem hoje em dia para trabalhar com BI. Então, aqui a gente está mostrando algumas ferramentas e soluções que a Microsoft tem para oferecer, e a gente consegue implementar isso numa facilidade muito grande. Por exemplo, aqui nesse lado esquerdo, vou pegar um marca-texto aqui. Aqui desse lado esquerdo a gente tem as diversas bases de dados que a gente pode acessar para consumir informação. Seja ela um arquivo Excel, seja ela
uma base de dados Oracle, uma base de dados DB2, seja um bloco de notas, seja uma informação na nuvem, como o SQL Azure, o SQL Datamart. Então, são possibilidades que a gente tem para consumir dados, independente de qual seja a solução. Aí, o que a gente faz? A gente lê essa origem e traz a informação através do Integration Services, a gente traz a informação para dentro da nossa base de dados. Tá? Aí, no caso aqui, sim, o SQL Server. Essa imagem está um pouco antiga, ainda está usando o SQL Server 2008 R2, mas a gente tem essa forma para colocar o SQL 2012 nesse circuito e funciona muito bem. Né? Então, quando a gente está falando aqui, utilizar o Integration Service, ele é uma solução que funciona muito bem para você conectar uma base de origem, fazer uma transformação e escrever no destino. Ela funciona como uma ferramenta de ETL. Ela é uma ferramenta de ETL, né, de extração, transformação e carga dos dados. Eu costumo brincar que a gente pega o Integration Service, espeta em qualquer coisa e escreve em qualquer coisa. Né? Eu leio uma base em CSV, por exemplo, e escrevo um XML. Eu leio uma base Oracle e escrevo numa base DB2. A origem e o destino do meu dado, quando a gente está falando aqui de um ambiente para trabalhar com Integration Services, ele vai ser favorável para qualquer um das soluções, né? Qualquer uma das ferramentas que a gente esteja trabalhando dentro da nossa empresa. Então eu consigo me adequar, consigo adaptar para o que for necessário para trabalhar com essa solução. Bom, depois que a base está com a gente aqui, eu posso fazer duas coisas, né? Eu posso trabalhar com ela, seja consumindo relatórios, seja criando relatórios, consumindo essa base relacional, essa base que o Integration Service montou para mim, ou eu posso criar cubos Analysis Services. Então aqui eu tenho essa imagem sobre o meu reporting, e aqui eu tenho a imagem sobre o meu Analysis Service. Isso faz com que, se a gente precisar consumir a informação, independente de onde ela esteja, eu consigo montar um cubo multidimensional para poder criar meu BI, ou se eu precisar criar meu BI a partir de um ambiente relacional, eu posso fazer isso. A informação vai funcionar muito bem, a informação vai conseguir apresentar para o meu usuário final, e a gente consegue, a partir daí, então, trabalhar com leitura de dados, né? Trabalhar com relatórios em cima do ambiente que a gente está ali fazendo transações online em cima dele. Bom, por final, depois que eu monto uma análise de serviço, eu posso consumir relatório dele, eu posso mandar, por exemplo, ele para dentro de um Excel. Para que fazer isso? Né? Por que eu plugaria meu Excel dentro do meu análise de service e entregaria informação a partir dele? A gente usa muito Excel para tomar a decisão, porque Excel é uma ferramenta simples de se trabalhar e, ao mesmo tempo, totalmente poderosa. Na empresa que eu estou trabalhando hoje, na empresa, eu saí da Microsoft faz uns 4 meses e estou nessa empresa desde então. E a gente está trabalhando ali focado em BI, montando diversas soluções para entregar a inteligência de negócio nas tomadas de decisões relacionadas ao que a gente tem lá de faturamento, de budget, de metodologia que a gente usa para fazer a venda do nosso produto, se ela funciona ou não. E tudo isso eu estou utilizando o Excel como front-end, porque o Excel é uma ferramenta poderosa e lá eles já estão acostumados a trabalhar com o Excel. Eu não vou chegar, ser totalmente arredio e falar assim, não, olha, vocês usam o Excel aqui, a partir de agora esquece o Excel, vamos usar somente Reporting Services, ou usar somente o Power View para consumir os dados, porque isso daqui é o futuro, isso daqui que vai ser, isso aqui é a tendência de mercado, o que todo mundo vai fazer daqui para frente. Não, eu não posso ser tão arredio, né, tão antipático a esse nível e cortar deles que já estão acostumados a trabalhar com Excel, cortar essa ferramenta poderosa. Então a gente vai e usa o Excel para fazer esse tipo de processo e está dando super bem. Está funcionando super bem esse processo lá com eles e está dando super certo. Bom, outra coisa que a gente tem é esse cara aqui, ó, Power Pivot for Excel. Também tem o Power Pivot for SharePoint. A gente vai focar aqui, eu vou mostrar para vocês algumas coisas funcionando do Power Pivot com Excel, né? Ele tem, eu vou mostrar aqui exemplos para vocês. Vocês vão ver o quanto a gente vem de performance, o quanto a gente tem de desempenho trabalhando com uma solução desse tipo, com vários milhões de linhas dentro do Excel. Eu não vou entrar muito em detalhe agora, mas eu vou, mais pra frente, nos próximos slides, a gente vai falar sobre esse cara.
depois a gente vai entrar direto numas demos, tá? Bom, então, com essa ideia macro, a gente tem, e o cenário é um cenário que funciona, é um cenário real, que permite que eu consiga ler informação de diversos lugares, entregar toda essa informação como um BI lá na frente para quem for tomar a decisão em cima dela. Só que isso para a gente é muito engessado, né? Isso em algumas situações ela acaba sendo não convencional pela agilidade que a gente tem. A empresa que eu estou trabalhando é uma empresa de internet, tá? A gente vende serviço, vende os nossos produtos pela internet, e a gente tem que ter muita velocidade para tomar decisão, por causa que o nosso negócio exige essa velocidade muito grande. Então, eu tenho que garantir que eu tenho uma flexibilidade para o meu usuário, dele poder tomar certas decisões e fazer certas mudanças dentro do projeto, e que isso não impacte em tempos de SLA, em tempo para eu redesenvolver a solução e publicar para ele de novo. Então, um dos grandes desafios atuais de BI, não só para empresas da área de internet, mas empresas como um todo que trabalham com tomada de decisão e precisam de uma agilidade muito grande, o que acontece? Você tem que ter essa flexibilidade, você tem que encontrar uma balança onde você coloque o peso dos dois lados. A flexibilidade para o seu usuário final tomar decisão, mas o seu controle, né, que a área de TI não perca o gerenciamento, não perca o monitoramento do que está acontecendo dentro do seu ambiente, isso é muito importante. E achar esse meio termo, né, achar esse equilíbrio entre os dois lados, ele é difícil, ele é complicado. Porque hoje, por exemplo, você chega numa empresa, o pessoal leva seu smartphone lá, seja um iPhone, seja um Android, seja um Windows Phone, eles levam seus tablets lá, a maioria das pessoas que leva tablet para desse leva ou um Android ou um iPad, pouco que a gente tem ainda o Surface na mão. Então a gente tem que ser flexível ao ponto de, ok, essas pessoas estão acostumadas a trabalhar com esse device, estão acostumadas a trabalhar com esse equipamento, você não pode exigir que essa pessoa não trabalhe, você não pode mais proibir ela de trabalhar com o equipamento que ela está acostumada a trabalhar, porque isso faz parte do dia a dia dela. Ela levanta, ela vai conferir os status do Facebook, ela vai conferir uma notícia ali enquanto está tomando café da manhã, dentro do iPad, olhando o jornal, sei lá, o Estadão, olhando o New York Times, olhando os jornais, né, do dia a dia dessa pessoa, coisa que é corriqueira para ela. E você não pode proibi-la de usar isso dentro da sua empresa. Só que se você proibir, você vai gerar um pouco de estresse. O que você pode fazer para não gerar tanto estresse e fazer essa pessoa continuar sendo produtiva é um conceito que tem já há algum tempo, chamado consumerização, que você deixa a pessoa realmente trabalhar com o device dela sem se impactar, por exemplo. A pessoa pode configurar o e-mail dela no celular, ela pode configurar um aplicativo de tomada de decisão no iPad dela, e por aí vai. E caso a pessoa saia da empresa, você consegue fazer um wipe e lá e zerar o device dela, para ela não ser, ou se mandar embora, né, ou se desligar da empresa, e não levar nenhum tipo de informação delicada, informação que seja complicada de estar fora da empresa a partir de um funcionário que não trabalha mais para a empresa. Então, com essa democratização, com essa questão de você de ter essa consumerização, né, de cada vez mais o profissional chegar com o seu próprio device e utilizar, a gente tem que tomar conta disso, a gente tem que permitir, mas da mesma forma a gente tem que garantir que ele não esteja fazendo nada que está fora do nosso controle. Então, juntando governança com a consumerização, com essa democratização de internet e por aí vai, a gente tem que encontrar esse meio termo, né? Hoje, por exemplo, lá onde eu trabalho, inclusive na Microsoft, quando eu estava lá ainda, a gente tinha muita discussão sobre isso, porque tem coisas que é importante que o usuário faça com seu próprio device, e tem coisa que é importante que ele faça dentro dos domínios da empresa, né, da companhia, para a gente ter controle do que está acontecendo. E isso faz parte do que a gente busca, né, que é cada vez mais deixar o usuário à vontade para ele tomar a decisão e para ele continuar trabalhando, continuar fazendo o que ele tem que fazer da melhor forma possível. Então, isso funciona muito bem para esse conceito de democratização, né, de consumerização. E com isso, com esse conceito todo, vem um tal de Self-Service BI. Que ele está sendo falado sobre esse cara já desde
2007, 2008 aí pela Microsoft, né? Teve um grande avanço disso daí em 2010 com o lançamento do SQL Server 2008 R2, e agora a gente continua falando muito sobre isso por causa do 2012. Então, tem muita coisa que está surgindo por causa do Self-Service CBI. Ele funciona basicamente de uma forma cíclica, né? Se vocês olharem, a gente tem seis balões aqui dentro desse slide, e cada um desses balões representa uma coisa. Então, por exemplo, a questão dos acessos. Eu permito que, a partir do momento que o meu usuário está dentro da companhia, ele vai ter acesso às informações que ele precisa ler. Então, ele vai acessar os dados. Eu não vou mais chegar e montar um dataset, montar a consulta e entregar um relatório engessado, um relatório complicado da área de TI montar para o meu usuário e demorar ali alguns dias para entregar esse cara, né, entregar esse resultado. Essa entrega depois de alguns dias pode acarretar numa perda de timing e a minha tomada de decisão ser afetada porque eu demorei para tomar uma decisão, eu demorei para ver o resultado, eu demorei para ver um relatório. Então, se eu possibilito o meu usuário acessar os dados que ele precisa, ele começa a ver, ele começa a ter um desempenho melhor, porque para ele faz mais sentido. É muito melhor para ele, se ele tiver acesso à informação ali, que ele cruze o que ele precisa e consegue tomar a decisão mais fácil, né? Então, isso faz parte desse conceito de Self-Service CBI. E a partir do momento que ele tem acesso aos dados, ele começa a ter alguns insights muito geniais para ver informação de um outro jeito. Então, por exemplo, se o seu tomador de decisão lá, o chefe, o cara que vai usar esses relatórios, ele chega e fala para você, eu preciso aqui de um relatório que me entregue informação de faturamento por mês em cada uma das minhas filiais. Beleza, você vai pegar, vai montar um relatório para ele, colocando a filial, colocando os meses e colocando o faturamento para ele, que é a informação que ele quer. Só que isso é um relatório engessado, né? Ele não consegue olhar esse relatório e ver o mundo de possibilidades que tem em volta dele. Ele pode até enxergar isso, mas aí ele vai ter que pedir para você vai ter que remontar o relatório e entregar para ele. Quando ele tem acesso à informação, acesso à base de dados para ele poder começar a cruzar, trabalhar em cima disso daí, ele começa a ter vários insights, começa a ter várias ideias mirabolantes na cabeça dele, que para ele faz sentido, e ele começa a cruzar essas informações e começa a ter uma inteligência muito mais apurada em cima disso. Então é isso que, quando a gente está falando de self-service CBI, é isso que a gente defende, né? Essa democratização para que ele acesse a informação da forma que ele quer, sem depender da área de TI, né? Sem depender obrigatoriamente da área de negócio naquele momento, da área de TI naquele momento, para a área de negócio ter uma tomada de decisão. Então é muito importante que ele consiga acessar esses dados. Aí, depois que ele acessa esses dados, vem uma questão da limpeza. Por que isso? Porque se eu estou deixando esse cara, deixando meu analista de negócio, né, meu tomador de decisão acessar os dados, ele pode acessar dados de lugares diferentes. Ele pode acessar dados, por exemplo, dentro da minha base de dados, que aí são dados que eu tenho controle. Ele pode acessar informação vinda lá do Azure Marketplace, onde ele compra acesso a uma base de dados. Ele pode acessar base de dados dos Correios, por exemplo. E cada uma delas vem de um formato diferente, né? Cada uma delas trabalha de uma forma diferente, porque são fornecedores de informação diferente. Por exemplo, eu poderia armazenar dentro da minha tabela de cidades aqui, dentro da empresa, o nome escrito São Paulo com acento. Aí, se ele busca informação vinda de uma aplicação da nota fiscal eletrônica, por exemplo, vem lá São Paulo sem acento. Dependendo do collation do meu banco, se eu faço um comparativo entre essas informações, São Paulo é diferente de São Paulo, né? Sem o acento no A. E também é diferente de SP, que vem de um outro XML que vem de algum outro lugar. Então, são informações que os dados são diferentes. Só que a informação em si, a essência dessa informação é a mesma. Eu tenho ali tudo falando sobre São Paulo. Então eu preciso limpar esses dados, eu preciso criar uma qualidade na minha informação para que ela limpe e ela consiga trabalhar com esse cara e eu possa, na hora que eu for consumir essa informação, tá todo mundo customizado, todo mundo padronizado para fazer isso daí. Disso, né, quando a gente fala aqui da limpeza, a gente está falando diretamente em cima de duas ferramentas do SQL. Uma chamada DQS, que é a Data Quality Service, e uma chamada MDS, Master Data Service. Tem um slide que eu falo só sobre elas, então não vou entrar muito a fundo aqui nesse cara. Mas deixa
deixa esse alerta aí para a gente voltar daqui a pouquinho e lembrar. Aqui na parte de limpeza, a gente tem o DQS e o MDS. Aí entra esse cara aqui que é o tal do Meshup. O Meshup, o que ele é? Ele não é nada mais que você poder consumir informação, colocar layer de informação dentro da sua aplicação que não faça parte especificamente do seu negócio. Por exemplo, vamos criar aqui um exemplo de Meshup. Eu estou falando de Meshup aqui, eu estou fazendo uma análise de venda de carros da minha empresa. Vamos supor, eu trabalho na Fiat e estou vendo as vendas de carro daqui da Fiat. Eu vejo que em janeiro eu vendo 5 carros, em fevereiro eu vendo 8, em março eu vendo 3. Eu tenho a minha venda de carro. Aí eu começo a analisar essa venda de carro por região, começo a analisar por algumas coisas, e são tudo informações que eu tenho dentro do meu ambiente, dentro da minha base de dados. Só que aí eu tenho um insight que fala assim, putz, começa a comparar a venda de carro com o valor do combustível. Aí você começa a parar para pensar e começa a olhar, vamos ver o quanto que a venda de carro aqui é impactada pelo preço do combustível, o preço do barril de petróleo, por exemplo. Aí você vê que quando você vende mais carro flex, é quando você tem um barril de petróleo com um valor mais baixo. Quando você vende mais carro a gasolina, aliás, o valor do barril de petróleo é mais alto, né? Quando você tem uma venda de carro mais a gasolina, você tem uma redução no barril do petróleo. Então você vê que alguns fatores impactam, e são fatores externos ao nosso ambiente. Isso a gente chama de Meshup. São dados externos que a gente consegue trazer e atrelar a nossa informação para poder consumir essa informação junto à nossa base, né? Aí você olha assim, puta, meu preço do petróleo é sempre praticado em dólar. Deixa eu ver se só o fator da taxa de câmbio do dólar, se isso aí está impactando ou não a venda dos meus carros aqui. Aí você começa a fazer um monte de análise, um monte de premissa para ter informações mais detalhadas sobre o que você quer, com base nesses mashups, né? Porque são informações que você vai adicionando. Você vai adicionando camadas e mais camadas de informação dentro da sua unidade de negócio para poder trabalhar. Bom, depois que você montou esse mashup, montou essa visualização de outras possibilidades, veio o conceito de exploração desses dados. Aí vem a parte onde a gente consegue trabalhar em olhar esses dados e fazer realmente chegar num nível de granularidade mais forte possível para poder consumir esse dado da forma correta. Então, eu consigo explorar meu dado aqui, seja ele por mês, seja ele por loja, seja ele por região, ou seja até a informação detalhada com base na venda que eu fiz. Eu vendi um carro aqui do pátio tal, para tal pessoa, que era do sexo feminino, que tinha entre 25 e 30 anos, que cursava uma graduação, uma pós-graduação, e que tinha 2 filhos. Então você consegue chegar nesse nível de detalhe para montar uma estratégia para poder atingir essa pessoa no futuro, né? Então faz sentido algumas explorações de dados mais detalhadas. A gente tem um cara chamado visualização. A gente pode visualizar os dados de diversas formas diferentes. E hoje, uma forma que está agradando muito a visualização de dados no mercado corporativo é a visualização de informação através, por exemplo, do Power View. O Power View entrega a informação muito bem. Lógico, tem muita coisa para melhorar ainda, a gente sabe disso, mas ele funciona muito bem para o nosso cenário, né? Muita coisa que a gente está querendo mostrar, ele já está entregando, já está conseguindo trabalhar com ele. E se vocês colocarem isso em produção, vocês vão ganhar muitos pontos com o time de tomador de decisão da empresa de vocês. Você mostra isso para o pessoal e fala assim, eu preciso disso para ontem. Eu não sei como eu vivia sem isso no passado. É nesse nível de loucura que os caras chegam quando eles veem o Power View. Tá? Mas você tem várias outras formas. Você tem Reporting Service, você tem o próprio Excel para ler essa informação. Você pode conectar outros players de outros fornecedores dentro do nosso BI, aqui do BI SQL Server, para poder ler informação e trabalhar em cima dela, e por aí vai. Por último, mas não menos importante, a gente tem a parte do compartilhamento dos dados, que é como que você entrega essa informação
para os seus pares ou para os seus superiores, né? Aí que a gente está falando aqui é basicamente de utilização de soluções como, por exemplo, o SharePoint, o Office 365 e outras soluções de outros players, mas focado nesse tipo de trabalho, né, em soluções de colaboração, onde você consegue trabalhar, inclusive, em simultâneo dentro de um mesmo documento e consegue ter insights vindos de outros pares, né? Por exemplo, você pode mostrar essa análise falando, olha, aqui eu sou da Fiat, eu vendi 2 carros esse mês aqui, mas isso foi porque o barril de petróleo foi num preço muito elevado e o valor do dólar estava muito alto, então eu não consegui fazer venda de carro aqui por causa disso. Aí, essas pessoas que estão compartilhando, que estão olhando junto a você esses relatórios, essas análises, elas podem ter outros insights e falar assim, olha, beleza, mas agora olha por essa outra ótica, aí te dá uma outra visão do negócio, você pode ver, puta, é verdade, faz sentido olhar por esse lado, não faz sentido. Você começa a ter algumas possibilidades no momento, tá? De você conseguir olhar, de você conseguir participar e interagir mais com essas pessoas dentro desse compartilhamento. Aí volta para a questão do acesso. E reparem que isso é cíclico. Cada vez que você vai interagindo, cada vez que você vai trabalhando nesse conceito aqui de Self-Service BI, você vai interagindo mais e mais com essas coisas. Bom, e o que a gente tem hoje para Self-Service BI dentro da SK 2012? Aqui falando rapidamente, o SK 2012 vem com um conceito novo chamado BI Semantic Model, que é esse BISM que está em cima, né? Se vocês olharem, o BI Semantic Model está escrito aqui. Ó. O BI Semantic Model nada mais é que a Microsoft juntou não só agora o formato multidimensional que a gente já tinha consumido antes, né, que a gente já está acostumado a trabalhar, mas também podemos hoje trabalhar com o conceito de BI tabular dentro do nosso ambiente. Eu posso criar uma modelagem tabular e fazer essa modelagem tabular trabalhar para mim com um conceito novo, né? Eu não preciso mais somente trabalhar com multidimensões, criação de cubos, a complexidade toda de queries MDX e por aí vai. A gente pode trabalhar agora com essa questão do tabular mode e ele tem vários benefícios, mas também ainda é bastante limitado. Então são cenários bem interessantes para a gente trabalhar, para a gente analisar com calma, para ver se a gente vai continuar mantendo num ambiente multidimensional ou um ambiente tabular. Mas entendam que a Microsoft trouxe isso para cá para ter mais uma oferta e um acelerador de se trabalhar com BI, por causa desse BI Semantic Model. Então, para isso, o importante que a gente saiba são 3 tópicos, tá? São esses 3 que estão em vermelho aqui, ó. Design Type, Business Logic e Data Access. Em Design Type, é exatamente isso que a gente está falando agora, de como que você vai entregar a solução na hora de fazer esse desenvolvimento, né? Se vai ser uma modelagem tabular ou uma modelagem multidimensional. A gente tem algumas restrições para trabalhar com tabular, tem outras para se trabalhar somente com multidimensional. Eu tenho, por exemplo, aplicações que só funcionavam no passado com o tabular, né? Por exemplo aqui, o Power View. Ele até, se eu não me engano, 1 mês e meio atrás, ele funcionava somente na versão eu só podia ter a base de dados tabular. Hoje, com o CTP, uma versão de avaliação ainda do SQL 2012, né, o CTP, você já pode começar a consumir o Power View através de soluções multidimensionais. Então imagina, você cria todo o seu cubo, você tem toda uma base já criada, fazendo a alimentação desse seu cubo aí todo dia, fazendo o incremental dele, e você começa a conectar esse cubo dentro do seu Power View, né? Então, começa a fazer sentido para a gente agora a utilização também do Power View para esses cenários. E outras, por exemplo, quando eu tinha consultas de reporting service, consultas Excel, utilizando MDX. Eu podia fazer MDX para um monte de coisa. Hoje, a maioria das coisas que a gente pode fazer com MDX, a gente também pode fazer com DAX. DAX é o novo formato que a gente tem junto ao Excel, e junto ao BI Semantic Model, e junto ao meu ambiente de modelagem tabular, e junto ao BI Semantic Model, para trabalhar
com consultas extremas dentro do meu ambiente, de uma forma muito mais simples. Eu vou mostrar um comparativo para vocês aqui eu vou entrar em detalhes, né, em cada um desses 3 tópicos aqui e vou mostrar para vocês quando usar um, quando usar o outro. Vamos lá. Então, quando a gente está trabalhando com esse cara, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o projeto, é o design type. Se eu vou trabalhar seja no ambiente multidimensional, seja no ambiente tabular, seja importando toda a inteligência que eu tenho dentro de um Excel, por exemplo. Eu tenho um Excel que eu já estou usando há muito tempo dentro da minha companhia, e esse Excel, se eu tirar da mão do pessoal do financeiro, eles têm um infarto, eles morrem, a empresa fale, é meio complicado. Então a gente não perde essa inteligência. Eu posso vir aqui, por exemplo, utilizar esse cara, que é um projeto de importação de Power Pivot para o meu ambiente, e vai criar uma solução corporativa a partir daquele Excel, e você não vai mais depender do Excel. Toda aquela inteligência que eu tinha, das minhas fórmulas, de todas as minhas regras que estavam lá dentro, eu consigo trazer e importar para dentro do meu através do Power Pivot para dentro do meu Excel, do SQL. Aí, a partir daí, eu consigo trabalhar com vários formatos diferentes, vários benefícios de trabalhar com esse cara. Tá? Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui de como usar esse cara. Mas vamos lá, vamos ver os tipos que a gente tem daqueles 3 tipos, né, que eu tinha comentado aqui, o Design Type, o Business Logic e o Data Access, que estão aqui em cima. Então, lá, Design Type, Business Logic e Data Access. A gente vai ver cada um deles com detalhe a partir daqui. Escolhendo o tipo de projeto certo, né? Se eu estou em dúvida entre tabular e multidimensional. Existem livros já que mostram essas diferenças, existem palestras específicas mostrando diferenças entre tabular e multidimensional. Mas eu separei alguns tópicos aqui que eu achei interessantes para a gente poder olhar e analisar o que a gente quer fazer. Por exemplo, o tabular ele é uma modelagem familiar e fácil de construir, porque ela é mais rápida para desenvolver. A facilidade que você tem para trabalhar com um projeto tabular é tão simples quanto se trabalhar com um projeto dentro do Excel. É linha e coluna, a partir dali você cria algumas medidas, cria ali um campo calculado, trabalha em cima dele, e você consegue criar seu projeto tabular a partir daí. É muito rápido. Um tomador de decisão que conhece um Excel conseguiria montar, por exemplo, um projeto tabular dentro do SQL Server. Já o multidimensional é um pouco mais sofisticado e ele tem uma curva de aprendizado grande. Então, se você quer trabalhar com um modelo multidimensional, você vai ter que entender mais a fundo o conceito de Data Warehouse, o conceito de BI, o que você vai utilizar lá dentro, por exemplo, como relacionamentos, como os KPIs, algumas coisas que você vai ter que entender mais a fundo para poder trabalhar com esse cara. E ele atende muito bem, a gente trabalhou com o conceito de BI multidimensional durante muitos anos. A gente está falando aí de vários anos de janela de uma solução como essa, contra uma solução tabular que está vindo agora, que vai resolver o problema de muita gente com questão de agilidade. Então, temos que tomar cuidado e analisar esses 2 cenários quando a gente estiver trabalhando com esses 2 tipos de conceito. Outra coisa, quando a gente está falando de modelagem tabular, alguns conceitos ainda não estão disponíveis. Por exemplo, cálculos many-to-many, aliás, fazer relacionamento many-to-many. Isso foi um problema que eu encontrei esses dias atrás lá no escritório. Né? A gente está fazendo um projeto lá com o Power Pivot, que faz essa analogia ao projeto tabular do BI. E eu estou enfrentando um problema lá de fazer um relacionamento many-to-many. Eu tive que fazer alguns cálculos, fazer uma junção lá para simular esse many-to-many e poder entregar a solução. Porque ele não está liberado. Você tem que fazer um relacionamento para muitos, ele fala que não suporta. Então, é importante que você tenha isso em mente para trabalhar com esses conceitos. Tá? Já no multidimensional eu tenho many-to-many, eu tenho o relacionamento de atributo, eu tenho essa facilidade de se trabalhar e resolver esses problemas que a gente tinha no tabular, simplesmente utilizando a modelagem multidimensional. Bom, enfim, tem mais algumas coisas aqui, a gente poderia ficar várias horas falando de desempenho entre o tabular e o multidimensional, mas depois, se vocês quiserem, a gente entra em mais detalhes, pode arrumar um outro momento para falar. Business Logic, isso é importante, porque na hora que você está desenvolvendo a solução, você tem que saber se você vai escrever as suas consultas em MDX ou em DAX. DAX é muito mais fácil de começar,
ela é fácil para se desenvolver porque ela é muito parecida, ela é muito familiar com o Excel. Então você vai lá, coloca a forma igual, né, a nova forma que você quer e faz o processo ali, ele faz e já resolve o problema, já consegue entregar a, a solução, né, consegue montar a solução ali e funciona muito rápido. Quando a gente está trabalhando já, por exemplo, com o MDX, não, com o MDX é uma linguagem muito mais complexa, você tem que trabalhar com chaves, dois pontos. Cara, eu não sei se alguém aqui já desenvolveu alguma coisa com o MDX, mas MDX é uma linguagem bem mais complexa do que a gente está acostumado a trabalhar, por exemplo, com TSQL ou com fórmulas do Excel mesmo, com DAX. Então, isso impacta bastante na curva de aprendizado, porque a gente tem uma curva de aprendizado, tem um gap muito grande aí para você trabalhar com MDX. E outra coisa, quando você está trabalhando com MDX, é difícil encontrar profissional no mercado. Por mais que você tenha algumas literaturas muito boas em inglês sobre MDX, aqui no Brasil é bem complicado você encontrar algum profissional que conheça de fato MDX e consiga desenvolver soluções bem complexas em cima disso. Então, esses dois formatos que a gente tem são importantes você pensar na hora de você começar a trabalhar com a lógica de negócio para fazer acesso aos dados e a linguagem de programação que você vai ter. Por fim, a gente tem a questão do Data Access, né? O Data Access, basicamente, eu tenho duas formas de trabalhar com ele, que estava separado lá em cima naquela imagem macro do Gas Multimodel. A primeira delas é o cache e a segunda é o pass-through. O cache, o que ele faz? Eu consigo processar informação dentro do meu ambiente centralizado. Então, o que eu faço? Eu busco em diversas origens, trago para dentro do meu ambiente e faço o processamento aqui. Em vez de fazer um processamento distribuído, que é o que o pass-through oferece, com o cache eu faço um processamento local, eu uso um poder de máquina mais forte, só que eu não faço um processamento distribuído. Então, eu tenho dois cenários também para ocupar, se eu vou fazer cache ou se eu vou fazer pass-through. Então, isso é também importante para vocês verem a sua forma de consultar esses dados, né? Como vocês vão consumir essa informação. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem servidores com muita memória, servidor com bastante processador, bastante disco, e isso com custo baixo. Então isso acaba impactando para a gente trazer mais processos de cache do que processos utilizando o conceito de pass-through. Por outro lado, você precisa ter uma máquina que atenda esses requisitos, né, que tenha todo o licenciamento feito, para poder trabalhar com o cache e não estar ilegal perante aos fabricantes de software e fornecedores aí. Então, é bem importante, bem interessante que vocês vejam esses dois lados que a gente tem, né, do cache e do pass-through. Bom, aqui tem quatro tipos de Data Access. O primeiro desses que está falando aqui é o tipo de dados em memory. A Microsoft está vindo com uma solução em memory chamada Hackathon, provavelmente tipo Hackathon. Está vindo agora provavelmente para a próxima versão da SQL. E isso vai funcionar muito bem para trabalhar com BI em memory, para trabalhar com o conceito de memória. Só que a gente vai precisar ter máquinas com muita memória, porque a paginação e o volume de dados vão estar limitados a essa memória física. Então a gente vai precisar trabalhar muito bem com os nossos dados para poder trazer a informação correta, né? E com isso a gente vai conseguir chegar numa compressão de 10 vezes do nosso dado. Isso não estou nem falando de utilizar a questão do TDC, né? O Transparent Data Encryption, o TDE, Transparent Data Encryption, que a gente tem dentro do SQL. Uma outra forma que a gente tem, que é o Direct Query, que eu consigo fazer um pass-through e consultas e cálculos DAX. Isso facilita para a gente para poder trabalhar com o formato novo de consultas em cima do nosso BI Semantic Model, porém ele não suporta MDX. Então, se eu tenho soluções que já estão escritas no padrão antigo de modelagem, eu não consigo utilizá-las para consumir informação dentro do conceito de Direct Query, tá? Eles não suportam outros bancos de dados diferentes da SQL Server. Isso também é outro bloco para a gente, porque numa solução de BI, nem sempre você tem somente a SQL Server como base de dados. Você pode ter um sistema homogêneo que suporte vários outros
sistema gerenciador de banco de dados, e isso acaba sendo um problema para esse conceito do Direct Query. Aí tem o MOLAP e o ROLAP. Eu não vou entrar em detalhes muito nesses caras aqui, mas o MOLAP é basicamente a sigla de Multidimensional Online Analysis Processing, e o ROLAP é o Relational Online Analysis Processing. A diferença básica entre o primeiro e o segundo: o primeiro, MOLAP, é um BI em cima de ambiente multidimensional, e o segundo, o ROLAP, é um BI em cima de informação do ambiente relacional. Então, a gente tem, por exemplo, o primeiro criando o DW, montando informação, por exemplo, com D-1 de prazo, né, de data. O segundo já fazendo ela totalmente em cima do ambiente relacional, tendo concorrência, tendo transação, tendo os problemas que a gente já sabe que tem de transação quando tem ambientes muito grandes e que sofrem consultas frequentes para geração de relatório. Então a gente tem esses 4 tipos de dados aí. Lembra que eu comentei lá no começo, quando eu estava mostrando o conceito do Self-Service BI, eu mostrei 6 bolhas, né, 6 informações ali: acesso, limpeza, a exploração de dados, visualização, mashup. Então, quando eu mostrei esses caras, o segundo item deles era a limpeza dos dados. Eu falei que eu tinha 2 itens para trabalhar, que era o Data Quality Service e o Master Data Service, né, que é o DQS e o MDS. Essas duas tarefas, né, esses 2 testes, eles são importantes para mim dentro do meu processo de ETL. Por que eu estou falando sobre o processo de ETL? Porque a partir daqui dessa solução que eu vou fazer a limpeza, a padronização, o gerenciamento, a integração e a criação de uma base de dados única e verdadeira para trabalhar com todo o meu BI, para trabalhar com toda a minha informação a partir desse momento. Então, o que eu tenho? O Master Data Service, ele vai servir para mim como um repositório de dados único e real, onde meus dados vão estar armazenados depois de sofrer a limpeza. O Master Data Service, ele é a solução da Microsoft para o conceito de MDM, de Master Data Management. Então, é com essa solução, com esse tipo de aplicação, que a gente vai desenvolver a nossa base de dados limpa, já homogênea, uma base de dados já pronta para se trabalhar no conceito de MDM. Você usa essa base para alimentar todos os seus sistemas a partir desse momento. E você faz a limpeza dos dados utilizando o Data Quality Service. Você pode usar, por exemplo, aqui um plugin para o Excel ou uma aplicação web, onde você vai, o seu usuário, o seu tomador de decisão, na sua área de negócio, vai falar assim: olha, essa informação aqui que está São Paulo sem acento, ela significa São Paulo. Essa informação que está SP, ela significa São Paulo. Essa outra que está S.P. ela também significa São Paulo. Então, ninguém melhor do que a área de negócio para fazer essa validação, fazer esse entendimento do conceito de DQS para limpar os dados e criar essa qualidade da informação. Tá? Então, é importante que a gente veja esses caras aqui e saibam que os dois trabalham com esse conceito de criação de dados e limpeza e trabalham em cima do conceito de Master Data Service e Master Data Management, utilizando aí o Data Quality Service para limpar os dados. Bom, vamos lá. Eu comentei com vocês no começo que a gente tinha uma possibilidade de importar uma inteligência para dentro do meu BI Semantic Model, né? Então, uma das formas que eu tenho de trabalhar é justamente essa, de pegar um arquivo já com inteligência, jogar ele para dentro do meu BI, então, fazer ele virar corporativo. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela e vou começar a montar algumas demonstrações, tá? Alex, confirma para mim se vocês estão vendo a minha tela aí, por gentileza. Sim, estamos vendo seu desktop. Obrigado. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro aqui, né? Primeiro vou abrir, criar uma conexão aqui. Vou mostrar para vocês o meu análise services na modelagem tabular. Eu quero que vocês vejam as bases de dados que eu tenho aqui dentro desse meu ambiente tabular, né? Hoje aqui eu tenho somente um cara chamado Sales Analysis.
Ele é uma base de dados que eu já tenho aqui, que eu tenho consultas dentro dela. E eu vou utilizá-la para... Eu poderia utilizá-la, por exemplo, como base de dados para o meu Power View, ou gerar um relatório a partir dele aqui. Ele é um BI tabular, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um outro arquivo aqui, eu vou pegar um Excel. Deixa eu fechar aqui só para a gente não concorrer com o arquivo que já está aberto. Eu vou fechar esse Excel aqui. Eu vou trabalhar com esse Excel para importar as informações que eu tenho nessa inteligência desse Excel para dentro do meu Analysis Services e garantir que a busca que eu estou fazendo ela possa ser agora integrada para toda a minha empresa e não mais somente para o meu departamento ou para quem eu esteja utilizando esse cara só, tá bom? Vamos lá. File New Project. Eu estou aqui com o meu Visual Studio 2010, mas ele já está com o pacote de BI do SQL Server 2012. Então vem aqui, ó, dentro dos meus templates de BI, dentro do Analysis Services, eu tenho aqui esse template, ó, Import from Power Pivot BI. Vou chamar ele aqui de Past Chapter. Vou dar um OK. Nisso ele já abre para mim e falou assim, olha, me fala qual que é o arquivo que você quer fazer a importação do projeto. É esse meu arquivo chamado contoso.com. Se vocês olharem, ele tem 28 MB de informação. Vou dar um open nele aqui. Nesse momento, ele vai começar a extrair os dados, vai começar a consumir informação lá do meu Power Pivot, informação todo esse meu Excel, com a inteligência que ele já tem lá dentro, e trazendo para cá, para eu conseguir buscar o meu dado na hora que ele carregar a minha informação aqui para dentro. Então ele vai criar para mim tabelas, vai criar para mim views, criar relacionamentos, criar toda a estrutura que eu tenho dentro desse meu Excel, lá dentro do meu projeto de BI, da modelagem tabular. Quando ele terminar de fazer a importação, eu vou poder trabalhar com ele aqui, porque ele é um projeto de BI. A gente usa o projeto de BI sempre, nesse caso aqui, o SQL Data Tools, né, que é o predecessor do BI Development Studio. E a partir desse momento que ele traz para cá, eu já consigo analisar meu ambiente, criar aqui, por exemplo, as minhas meshes com base nessa minha tabela. Posso visualizar meus dados aqui, né, toda a informação que eu tenho. E se eu voltar lá no minha modelagem aqui do tabular e der um refresh nesse cara, né, agora minha base, eu tenho duas bases aqui dentro. Né? Eu tinha aquela meu análise services que está criado, que é uma análise que foi feito o deploy aqui. E eu tenho aqui o meu Past Chapter, underline Administrator, underline um Global Unique Identifier. Olha o que ele fez. Ele pegou aquelas minhas abas que eu tinha dentro do Excel e trouxe para cá como tabelas. Então, cada uma dessas tabelas que eu tenho aqui, ela é uma tabela que foi importada dentro do meu SQL a partir do Excel. Como eu não fiz o deploy dessa minha solução, ele traz para cá um arquivo temporário, uma solução temporária, lendo um Global Unique Identifier, né, um guide, justamente para não criar nenhuma outra base temporária aqui relacionada a essa minha aplicação. Então vamos voltar aqui, deixa eu só me minimizar. Aqui dentro eu tenho toda a possibilidade de trabalhar com o meu ambiente tabular. E reparem, olha quantas linhas eu tenho aqui dentro desse ambiente. 62.378.000 linhas. Se eu fizer um filtro aqui, né, eu não quero selecionar todos eles, eu quero selecionar só esses 3 caras aqui. Olha o que aconteceu. Com um clique eu selecionei de 62 milhões de linhas para 3. Isso daqui está funcionando exatamente como funciona dentro do meu Power Pivot. O meu Power Pivot, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ele funciona exatamente dessa mesma forma, esse mesmo padrão. Porque ele trabalha com o conceito, ele tem um algoritmo interno chamado VertPack, que hoje com o SQL 2012 foi chamado de X-Velocity, para fazer esse gerenciamento aqui em memória do que está acontecendo, tá? Então, todos aqueles dados, todas aquelas conexões, todas aquelas informações que eu estou consumindo ali, ele está tudo em memória e consegue trabalhar muito rápido por causa desse algoritmo. No SQL Server 2008 R2 chamava VertPack, e agora aqui dentro do 2012 chama X-Velocity. Bom, o que eu posso fazer aqui? Posso clicar, por exemplo, com o botão direito nesse cara, Hide from Client Tools. Se eu fizer isso aqui, a minha tabela chamada Fact Up and X
Selling Revenue, ele vai estar com uma coluna chamada Political Geographic Key escondida da minha ferramenta de cliente. Então essa coluna não vai aparecer para o meu cliente, né, para o meu usuário final. Isso acontece também dentro do Power Pivot. Ele consegue consumir, consegue trabalhar com essa quantidade essa flexibilidade de se trabalhar muito fácil com a solução, por causa que esse é o propósito, esse é o objetivo deles, né? Vamos pegar aqui, eu quero ver se aqui na minha produtos eu tenho um valor. Tá, não está aqui. Deixa eu ver se aqui eu tenho valor. Aqui eu tenho um valor. Olha o que eu vou fazer aqui. Nesse momento eu vou criar uma mastery chamando de somatório de vendas. Eu posso vir aqui nessa minha tabela aqui, né? Nessa minha célula e falar assim, olha, eu quero criar uma mastery aqui que seja um somatório. Eu clico, o que ele vai fazer? Ele vai ler aqui, nesse caso foi super rápido, né? Mas ele leu 138.363 linhas. São essas linhas que estão aqui embaixo. Ele leu e fez o somatório para mim. Olha como ele chamou de Sum of Come, né? O somatório do truque que a gente recebeu. Mas eu não quero que chame isso, eu quero chamar esse cara aqui de total de entrada, ou total de vendas, ou total de faturamento, ou total de qualquer coisa. Vou chamar aqui total de entrada. Fui lá, selecionei, cliquei, escrevi o texto que eu queria, dei um Enter, ponto. Ele alterou o nome da minha mastery, alterou o nome desse meu membro calculado, justamente com essa facilidade. Mesma coisa eu poderia fazer aqui. Aqui, eu dei 2 cliques no nome da minha coluna, que chamava de Incoming, vou colocar aqui entradas. Dou um Enter, ele já vai recalcular para mim e vai chamar esse cara de entrada. Opa, aconteceu um erro. Por que aconteceu um erro? Porque esse meu total de entradas aqui, ele está fazendo um sum da minha coluna chamada Income. Só que não existe fazer uma coluna chamada Income. Olha o que eu tenho. Quando eu apago o nome dela, ele já traz para mim aqui o nome de todas as colunas. Qual que é o nome dessa coluna aqui? Entradas, né? Eu coloquei o nome dela de entrada aqui de novo. Dou um Enter. Ponto. Ele corrigiu para mim e já me trouxe o valor aqui da minha mestre calculado já com o valor correto do que tinha que fazer. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso criar uma coluna nova aqui dentro do meu projeto de BI e falar assim, olha, essa coluna que vai chamar, sei lá, nome completo. O que esse nome completo vai ter, né? Qual que vai ser o cálculo que ele vai fazer? Eu quero que o nome completo seja esse nome aqui, vamos pegar aqui não tem nome, vamos pegar, sei lá, a linguagem mais um espacinho mais a ocupação. Eu vou dar um Enter. Ele vai montar para mim, falando que esse meu objeto chamado nome completo, ele tem essa característica. Aqui eu coloquei as aspas duplas e eram aspas simples aqui. Sim, com base nisso, você consegue ver que é possível trabalhar. Consegue ver que é possível trabalhar com essas fórmulas, né? Bom, deu erro aqui? Ok. Vamos usar aqui a fórmula para fazer texto, né? Quero concatenar concatenar informação. Vamos concatenar o texto 1, que é a minha tabela de linguagem, né? Deixa eu só mudar o teclado aqui para parar de me dar dor de cabeça. Vamos pegar, vai direto aqui o nome da coluna. Então, quero pegar aqui a linguagem, quero concatenar. Com o teclado é difícil mexer aqui. O teclado está um em português e outro em inglês. Vamos lá, quero concatenar aqui com o espacinho, concatenar com o software occupation. Fecho, dou Enter. Vamos ver se vai ser com aspas simples que vai funcionar lá a minha fórmula. Não é aspa simples, essa é aspa composta. Então,
Tá aqui. Vamos ver? Ah, tá de sacanagem. Vamos tirar aqui. Bom, beleza. Aí vocês viram que dá para fazer os cálculos super simples aqui. Como eu não preparei esse cálculo antes, não sabia como fazer a fórmula aqui, estou colocando informação errada para fazer a concatenação. Mas vocês viram que colocando a informação certa e fazendo a fórmula correta em DAX, você consegue trabalhar e consegue evoluir bastante com o seu projeto de BI. Aí depois no final, só você fazer o deploy do seu projeto, né, faz o deploy da solução, lá no seu ambiente de BI, ele vai já receber o ambiente aqui, vai parar de estar com informação aqui com esse Global Ionic que a gente vê na frente e vai trabalhar com o que a gente tinha convencionalmente. Vamos ver o que eu tenho mais de demo para mostrar aqui. Deixa eu só voltar à apresentação. Essa primeira, que era importando a inteligência do Excel para dentro do BI Semantic Model. Vou ver qual que é a segunda demo aqui, está marcada. A velocidade do Power Pivot com grande volume de dados. Vamos voltar lá de novo para o compartilhamento da tela. Beleza, vimos aqui o BI Semantic Model com um projeto tabular, né? Eu vou fechar esse cara só para a gente não impactar em nada. Eu vou abrir aqui a minha pastinha que eu tenho no arquivo do Power Pivot. Eu quero mostrar o Power Pivot para vocês. Quando eu estou trabalhando com o Power Pivot, o que ele faz? Ele permite que eu consiga trabalhar com mais linhas do que o Excel convencionalmente pode. Então, o Excel 2010 me permite trabalhar aí, por exemplo, com uma massa de dados aí de 1 milhão de registros por spreadsheet, né, por aba do Excel dentro daquele ambiente. Então, se a gente for lá na última abinha dele, deixa eu só voltar aqui um pouco mais para o lado, para vocês verem o número da linha. Quando a gente chega lá, vai estar na linha lá 1 milhão, um negócio assim. Que é o total de linhas que esse Excel suporta. Né? Então, quando a gente está trabalhando com Power Pivot, eu não trabalho só com esse conceito de 1 milhão de linhas. Aqui nesse caso, né, ele tem 1.048.576 linhas. Isso é o máximo que uma planilha do Excel suporta. Só que com o Power Pivot, além de eu consigo comprimir os dados, ter uma compressão de dados muito grande, porque esse algoritmo do XVelocity, ele funciona para isso. Então, um algoritmo ali dentro, um algoritmo proprietário da Microsoft de compressão de dados. Além disso, ele pode trabalhar com mais do que 1 milhão de linhas por spreadsheet. Então, por cada uma dessas abinhas do Excel aqui embaixo, a gente pode ter mais do que 1 milhão de registros, né? Então, e como que eu coloco esse cara do Power Pivot dentro do meu Excel? Até o Excel 2010, a versão anterior do Excel, a gente precisava instalar um plugin. Você entrava lá no site da Microsoft, baixava o plugin, instalava e seguia a vida. É um plugin gratuito e permite que você faça isso aqui. Com o Excel 2013, né, o novo Excel, você não precisa mais disso. Com o novo Excel, ele já vem nativo. Você só habilita, você entra nas configurações do arquivo, habilita o Power Pivot para ele já vai habilitar o Power Pivot e o Power View para o seu arquivo do Excel. E funciona muito bem, tá? A gente está usando isso em produção dentro da empresa. Para vocês terem uma ideia, um arquivo de 17 MB utilizando as conexões comuns do Excel baixou para 4 MB utilizando o Power Pivot. Então a gente teve uma compressão de dados muito grande, tá? Então faz sentido para vocês darem uma olhada, darem uma estudada com mais afinco esse cara. Bom, beleza, vamos ver o que ele tem aqui. Quando eu abro essa abinha do Power Pivot, ele vai me trazer uma outra tela de navegação, que é uma tela muito parecida com o Excel. Então, a gente não tem que capacitar novamente o meu usuário para ele aprender a mexer nesse Excel novo. Ele é o Excel. Simplesmente eu venho aqui, falo de qual base de dados que ele vai acessar, nesse caso aqui é SQL Server Access ou Analysis Services. Isso para o ambiente Microsoft. Se eu vier aqui,
eu tenho outras formas de conectar em outras bases de dados. Posso conectar numa base do Azure, num PDW, no Oracle, no Sybase, no Teradata, no DB2, para os nossos amigos da IBM. Posso conectar num feed, num OData de alguma coisa. Então, assim, eu tenho uma porção de possibilidades de conexões para o meu ambiente. Caso nenhuma dessas seja possível, se o seu banco de dados permitir conexão via OLDB ou ADBC, você também conecta aqui e consegue seguir a vida, tá? Funciona muito bem para qualquer uma dessas conexões. Eu posso conectar direto no Azure Data Marketplace, Data Market, que eu tinha comentado um pouquinho com vocês falando lá de Mashup, falando de Self-Service CBI. O que esse Azure Marketplace faz, o Data Market? Eu posso fornecer bases de dados de forma gratuita ou paga, né, ou cobrando por essa base de dados, e as pessoas que consomem essa base de dados vêm aqui e podem atualizá-las de tempos em tempos. Então, por exemplo, o site dos Correios fornece a base de dados lá de CEP através do Azure Data Market. Então, eu posso pegar minha aplicação, conectar nesse Azure Data Market. Se o Correio estiver cobrando, eu vou pagar da forma que o Correio está licenciando os acessos. Ou se está entregando de graça, eu vou me conectar e conseguir consumir informação de graça. Tudo porque eles forneceram informação para lá. E eu também posso fornecer, se eu quiser, criar uma base de dados e disponibilizar essa base de dados dentro do Azure Data Market, eu posso fazer isso. Fica a critério da gente, tá? Bom, da mesma forma que eu tenho toda aquela familiaridade de se trabalhar com o Excel, se trabalhar com DAX dentro do meu BI Semantic Model e uma modelagem tabular, eu também tenho essa facilidade de trabalhar com essas consultas aqui dentro do meu ambiente, utilizando só o Power Pivot. Por exemplo, a gente tinha feito aqui no Subscriber, né, um somatório de alguma coisa. Posso vir aqui e fazer o somatório. Bora fazer um auto-soma. Em vez de fazer somatório, eu vou mandar fazer a média. Então vai vir aqui, vai fazer a média para mim. Eu quero chamar esse cara aqui de... Cadê meu 2 pontos aqui agora? Achei. Vou chamar esse cara aqui de, sei lá, ticket médio. Aí ele faz para mim aqui a análise e me retorna, o ticket médio é de 900 e... Ele tira uma média para mim aqui do valor, né? Então, o ticket médio é de 996 milhões e alguma coisa. Aí fez a média do valor. Ele fez a média mesmo? Fez a média, tá aqui, ó. Average. Vamos fazer o sum desse cara. Mudo de average para sum. Sem o K para funcionar. Vai, e ele faz a média para mim, olha aqui, ó, 13 milhões e lá vai fumar. Então, eu tenho essa possibilidade de fazer a análise, fazer esse comparativo e entender como que ele está trabalhando, né? Então, assim, da mesma forma que eu tinha dentro do meu BI Semantic Model, eu tenho aqui dentro do Excel. Eu queria mostrar para vocês a velocidade que eu tenho para trabalhar e a quantidade de registros que eu tenho nesse cara. Esses 62 milhões de registros aqui, eu consigo trabalhar com ele tão rápido quanto eu mostrei para vocês lá dentro do BI Semantic Model. Então, selecionando os caras e marcando. Olha o que ele fez. Ele trouxe de 62 milhões para 4 linhas apenas num clique. Vamos pegar um outro cenário aqui. Ó. Product Key. Selecionar esses caras aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Ó, selecionei de 60 milhões para 12. Então, reduzi aí uma grande massa de dados simplesmente alterando o filtro que eu tenho aqui na minha aplicação. Beleza. Eu montei aqui o meu datamart, né? Eu posso fazer relacionamento dos caras através desse diagrama. Então, aqui dentro do meu Diagram View, eu posso habilitar e ver as tabelas que eu tenho e fazer relacionamento entre elas dentro aqui do meu ambiente. Então, repare que as tabelas já estão interligadas, né, para mostrar relacionamento. Posso voltar para o meu Data View. Assim, é muito fácil. Aí eu quero criar uma tabela, criar um gráfico, criar alguma coisa. Eu posso vir aqui direto dentro do meu Power Pivot, mandar criar um Pivot Table. Ele vai criar um Pivot Table para mim dentro desse ambiente, né?
Aí esses pivot tables eu posso trabalhar como esses aqui. Aqui eu tenho alguns pivot tables criados. Então, cada vez que você interage com ele de alguma forma, a gente consegue visualizar a informação acontecendo, informação sendo manipulada por causa dessas interações. Tá ok? Bom, vamos voltar à apresentação e ver o que mais que eu tenho para fazer de demonstração aqui. Que ainda tem mais algumas coisas para mostrar. A demo seguinte fala de Power View com Excel no SharePoint. Vamos voltar lá, quero mostrar isso para vocês. Nesse caso, né, a gente está usando aqui o Power Pivot com o arquivo Excel para fazer no projeto. Mas se eu quisesse, por exemplo, trabalhar com o meu Power Pivot, né, eu quisesse habilitar o meu SharePoint para trabalhar com o Power Pivot, eu poderia fazê-lo. Eu poderia vir aqui e ter os meus arquivos que eu quero consumir dentro desse ambiente aqui dentro do meu SharePoint. Então eu tenho alguns relatórios, né, eu posso vir aqui e servir como base de dados para esses meus relatórios, seja um arquivo do Excel com o Power Pivot por trás, ou seja, a modelagem tabular. Né? No caso, se eu quisesse subir um arquivo do Excel, eu poderia vir aqui, ó, Upload Document, ia fazer o upload do documento, ia selecionar onde que está esse meu documento, e ia fazer o upload. Aqui no caso eu tenho um documento que eu fiz o upload dele, né, esses sales análises aqui. Esse é o meu arquivo Excel. Eu tenho aqui a possibilidade de visualizá-lo no Excel, visualizá-lo dentro do Power View ou fazer o gerenciamento dos dados. Eu vou abrir aqui no Power View e a gente vai começar a mexer, começar a brincar alguma coisa com ele, para vocês verem que a gente tem velocidade para trabalhar com esse ambiente. Tá? Repare que eu estou no ambiente web, eu estou dentro do meu SharePoint, utilizando o Power View, que é esse ambiente, que é essa forma de visualizar dados, para consumir essa informação. E quem é que vai consumir essa informação aqui? Não é a área de TI. A área de TI vai prover o acesso a isso aqui para o usuário final. Quem vai trabalhar com isso aqui, quem vai consumir esses dados, é o usuário final por si só. Ele vai criar um relatório, ele vai criar informação, ele vai criar a forma que ele quer visualizar esse relatório, como que quer interagir com o relatório, tá? Bom, antes de mais nada, o que a gente tem aqui? Uma interface muito parecida com o pacote Office. Com isso, a gente elimina a curva de aprendizado. A gente elimina qualquer necessidade do meu cliente precisar aprender a trabalhar com a ferramenta, aprender a mexer com isso aqui. Ele olha para cá, ele sabe o que tem que fazer e começa a fazer muito rápido, começa a fazer, tem uma produtividade muito grande. No momento que você entrega isso para ele, ele sai clicando. Pelo fato dessa solução ser uma solução interativa, ele começa a ter uma produtividade, um ganho de performance muito grande. E já logo na hora que ele recebe acesso a esse cara, ele começa a mexer. Isso já provei com os usuários de negócios dentro da empresa, dentro da minha vida. Tá? Então, não é só um papo para vocês utilizarem, é um papo real que eu tenho provas concretas disso para o usuário final começar a ter vantagem em cima desse cara. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho aqui é a tela com os relatórios que estão criados. Nesse caso, eu tenho uma página criada, só vai ter uma visualização aqui. Se eu adicionar uma nova, ele vai adicionar uma segunda visualização para mim. Eu posso gerenciar, posso mexer com ela e por aí vai. Eu vou deixar uma só, porque é o que a gente vai usar. Desse lado aqui direito, eu tenho os meus modelos. Os modelos são o que a gente chama das spreadsheets do Excel ou as tabelas do meu modelo tabular, já com a informação que pode ser apresentada ou não. Então, tem coisa que eu quero que seja apresentada e coisa que eu não quero que seja apresentada. Então, quando eu vou lá no meu botão direito, dentro da minha planilha do Power Pivot, ou lá dentro do meu BI Semantic Model, na modelagem tabular, clico o botão direito e falo Hide from Client Tools, ele vai esconder aqui dessas ferramentas, por exemplo, do Power View. Se eu quisesse mostrar, eu ia colocar lá Show em Client Tools, Show from Client Tools. Tá? Então você tem essa forma de gerenciar, você tem essa possibilidade de criar o ambiente. Então vamos lá, eu vou criar aqui um relatório simplesmente assim, ó. Eu vou olhando o que eu quero montar de informação e vou clicando.
Eu quero mostrar aqui, né, categoria, subcategoria, quero mostrar o tipo de revenda que esse cara tem, e por aí vai. Poderia mostrar várias coisas. E olha o que eu pus aqui, né? Eu pus algumas coisas e ele sempre me traz informação em formato de uma tabela. Só que tabela não é tão legal de se visualizar. Então, se você vier aqui dentro dessas visualizações, você vê tudo que está habilitado para esse contexto que você está selecionando. No caso, eu tenho tabela, matriz ou card. Então, eu vou selecionar card aqui e vamos ver o que ele mostra. Ó, agora ficou um pouquinho melhor visualizável, né? Mas ainda assim, ela não está tão bonitinho de se ver. Aí você pode colocar um tile. Esse tile vai colocar como se fosse alguma coisa em evidência. Então, se eu colocar aqui acessórios e evidência, ele vai mostrar tudo para mim relacionado a acessórios, né? Colocar bike, vai mostrar tudo relacionado a bicicletas para mim. Colocar aqui roupa, vai mostrar tudo que está relacionado à roupa. Eu posso mudar, eu posso deixar esse meu carrossel em tab strip ou em cover flow, né? Então aqui, se eu modificar aqui, ó, eu vou clicando e vai movimentando para mim a minha forma de visualizar esse carrossel, né? E por aí vai, eu poderia mudar aqui o tile que eu estou utilizando, em vez de utilizar o category, eu poderia tirar esse campo daqui e colocar um outro campo, aí ele ia colocar em evidência esse outro campo de informação, né? Vamos montar um outro gráfico aqui, uma outra informação. Vou colocar aqui, ó, produto, vou colocar aqui, sei lá, o custo dele, o lucro e quantidade de vendas. Então, tem algumas informações relacionadas a essa informação que eu estou selecionado, né? Então, eu selecionei algumas informações ali aleatórias. Já, para esse caso, as visualizações mudam um pouco. Porque como eu tenho um número, eu consigo jogar umas possibilidades aqui de gráfico, seja um gráfico de linha, um gráfico de coluna. Aí, o que eu faço? Eu simplesmente seleciono a informação, expando ela da forma que eu preciso, e aqui ele faz para mim a quebra de informação. No caso, não foi muito feliz nas informações que eu selecionei. Aí ficou um gráfico meio feio de se visualizar, mas isso não é um problema. Eu tenho esse gráfico pronto aqui, um gráfico que eu montei um tempo atrás, que mostra como que a gente consegue visualizar esse relatório de uma forma melhor, né? Por exemplo, aqui eu tenho aquele meu card que eu tinha comentado com vocês. E reparem uma coisa, cada vez que eu vou selecionando a informação aqui dentro, ele vai atualizando em contexto para mim esse resultado aqui, ó. Vamos ver o que a Linda vendeu. A Linda vendeu em acessórios 908 de um produto, né? 3.000 do outro, 7.000 do outro produto. Olin vendeu 1.200 de um, 4.500 do outro. Só 65 de warehouse. Olha, vamos colocar o Olin para trabalhar junto com a Linda, porque acho que pode atrelar alguma coisa. Outra coisa, se eu clicar aqui em um determinado grupo de um resultado, todo o meu gráfico, todo o meu relatório, ele é atualizado, porque ele está todo interligado, ele está todo em contexto. Isso permite que eu consiga ter informações muito específicas de uma certa pesquisa, de uma certa informação que eu precise, e faço o drill down nesse cara em tempo real. Eu clicando fora do relatório, ele volta, né? Do gráfico que ele volta. Preciso analisar com mais detalhe alguma coisa. Eu posso expandir esse cara. Eu posso, por exemplo, aqui tem um filtro já aplicado, né? Para trabalhar aqui só com filtros do que eu tinha. Tava todas as informações aqui do quarto de 2002, né? Vamos pegar com o segundo quarto de 2004. Eu tenho informação para ele aqui, eu poderia adicionar outros quartos para cá. E cada uma dessas informações que eu vou adicionando, ele vai atualizando o meu relatório, porque isso daí está totalmente conectado, está totalmente atrelado. Esse gráfico que é legal de mostrar, é um gráfico de scatter. Eu posso, por exemplo, clicar numa bolinha dessa, e eu visualizo, né, algumas informações aqui, por exemplo, como lucratividade num eixo, eu tenho vendas em milhões no outro eixo, eu tenho aqui, eu parando o mouse em cima da bolinha, vamos pegar uma bolinha qualquer aqui, ele mostra o nome da pessoa, o quanto ela vendeu, qual que é a lucratividade dessa pessoa, a quantidade de pedidos que ela fez e o mês que essa informação está sendo relativa.
Pô, mas espera aí, por que o mês está mostrando aqui? Reparem aqui embaixo, eu tenho uma timeline da minha informação. Então, eu posso atualizar essa timeline, eu posso correr com ela para algum lugar. E olha que bacana. Aqui embaixo eu também tenho um play. Se eu clicar nesse play, ele vai mostrando para mim a evolução de algumas informações no decorrer dessa timeline. No caso que ele está mostrando informação para mim, como sendo a lucratividade, como sendo milhões de vendas, como sendo quantidade de unidades vendidas, como sendo o mês que essa pessoa fez a venda. Eu quero comparar um vendedor com outro. Eu posso? Posso. Eu clico no vendedor, clico no outro vendedor e dou play. Ele vai mostrar para mim como que estavam esses dois vendedores em evidência dentro de todo esse contexto que a gente está trabalhando. Se eu precisar fazer um filtro qualquer aqui, eu posso trazer o filtro para cá e posso trazer um filtro específico para esse relatório. Eu não quero que todo mundo seja apresentado. Eu quero só que a Amy e o Jay Park sejam apresentados. Então, com base nisso, você consegue montar, você consegue filtrar a sua informação. Então, é muito importante que você veja, que você tenha o poder dessa ferramenta, que você consiga colocar todos esses pontos na prática para você. Outra coisa que a gente tem dentro desse Power View, que é um negócio bastante interessante para se trabalhar, é a possibilidade de exportar esse cara para um arquivo do PowerPoint. Por quê? Porque muitas vezes você precisa mostrar esse relatório em uma apresentação para o board da sua empresa ou alguma coisa assim. Em vez de você ficar dando print screen na tela, recortando, colando no PowerPoint para mostrar, você pode simplesmente vir aqui dar um file, export to PowerPoint, e vai mandar esse cara para um arquivo do PowerPoint, vai mandar para uma apresentação. E você não fica limitado somente ao que ela está fazendo, né? Aqui eu tenho uma exportação daquele relatório que eu criei. Então está aqui a minha apresentação. Relatório de vendas, aqui eu coloquei alguns links de referência, algumas coisas. E por final eu tenho esse meu relatório. Vamos executar aqui só para vocês verem o que a gente tem de performance, né? Relatório, estou apresentando, mostrando umas evidências, mostrando o crescimento de vendas, papapá. E abro chego na hora de mostrar o meu relatório. O que ele está fazendo aqui nesse momento? Ele não está simplesmente pegando o print de tela do que eu tinha naquele momento, né, da hora que eu mandei exportar para o meu relatório. Ele traz para mim informação quente. Ele traz para mim informação que eu posso interagir com esse cara. Tá vendo esse botão aqui embaixo? Eu clique para interagir. Se eu clicar nesse cara, ele vai me conectar na base de dados, vai me conectar dentro do ambiente e vai permitir que a partir desse momento eu consiga mostrar a informação aqui no meu relatório com o mesmo grau de riqueza, mesmo nível de complexidade, de montar filtros, de puxar relatório, de mostrar, fazer um drill down na informação, mostrar um comparativo de um vendedor com outro, no momento que eu estou apresentando o meu PowerPoint para o meu board diretivo, ali para o comitê de negócio da minha empresa, para saber se faz sentido ou não manter aquela filial no ar, manter aquele vendedor trabalhando, ou manter uma linha de produto ativa justamente dentro desse conceito, né? Aqui está demorando um pouco justamente porque eu estou acessando, eu estou numa máquina virtual, fazendo todo um processo disso dentro do meu notebook. E meu notebook tem pouca memória, cara. Essa máquina está com 5 GB de memória, rodando SharePoint, rodando SQL, rodando um monte de coisa em cima do ambiente e está consumindo memória, né? Minha memória está lá em cima. Então por isso ele está demorando um pouco. Mas se você joga isso dentro de um ambiente tradicional, um ambiente real, um conceito de servidor que tenha memória suficiente para poder trabalhar com esse cara, ele não vai acontecer esses travamentos, né? Então reparem, olha, eu estou dentro do meu PowerPoint fazendo essa apresentação e mostrando o desempenho do meu time de vendas, tá? Então, isso é um ponto interessante que eu queria mostrar para vocês. Legal? Isso aqui, gente, se vocês mostram para a área de negócio de vocês, vocês ganham muitos pontos. Vocês têm são vários benefícios que vocês conseguem ter utilizando esse tipo de coisa, tá? Bom, vamos voltar lá para o que a gente tem aqui de apresentação, né? Vamos ver o que mais que eu tenho de demonstração para fazer aqui. Uma demo de Call Story Index. Isso aqui é legal. O Call Story Index é interessante porque
quando a gente está trabalhando com Column Store Index, deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. O Column Store Index é um novo formato de indexação que a gente tem dentro do SQL Server, tá? Então, o Column Store Index ele não é um substituto da minha indexação convencional, do meu índice, o cluster e o não cluster. Ele é um novo formato, ele funciona para você trazer uma massa de dados muito grande, trazer um relacionamento muito melhor entre a forma como você está construindo a informação e o dado armazenado. Só que ele tem um problema, ele transforma a sua tabela em read-only. Então, ele é bem sugerido para ambiente de data warehouse justamente por causa dessa limitação. Existem formas de trabalhar com ele, por exemplo, eu estou aplicando o Column Store Index dentro do meu ambiente de DW, lá na minha vida, e eu quero toda hora que eu faço o incremental da aplicação, eu faço isso toda noite, eu quero popular minhas tabelas, só que eu não posso popular porque ela está com o Index Column Store ativado. Então o que eu estou fazendo? Eu destruo o índice, faço o incremental da minha informação e recrio o meu índice. Isso é um processo que eu estou fazendo. Mas tem uma outra forma. Eu poderia, por exemplo, particionar a minha base de dados, particionar a minha tabela que eu estou pondo esse índice, e toda hora que eu popular a minha tabela, eu crio, né, na verdade, as partições com o Index Column Store, e a tabela que eu faço incremental, eu deixo ela sem o índice, e toda noite eu vou lá, populo essa tabela e faço o shift de informação, né? Faço o merge de informação de uma tabela, dessa minha tabela que não está com o Column Store, eu passo ela para uma tabela que já tem, então ele vai assumir os índices a partir daquele momento. Como que esse Column Store Index funciona? Ele armazena os dados em um formato colunar, não no formato linear. Eu tenho aqui, por exemplo, toda a minha informação sendo armazenada, né? Então vai o código, o nome, o endereço, o telefone, as vendas, tudo isso, cada uma dessa tupla está sendo armazenada dentro de uma instrução de formato linear. Quando eu passo a armazenar isso no Index Column Store, ele começa a armazenar dentro de uma mesma tupla, né, dentro do mesmo índice ali, código 1, código 2, código 3, código 4, código 5. Aí na outra linha desse índice, lá, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, nome 5. Na outra linha, endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4. Então você vê que o armazenamento dele não é mais linear, como a gente estava acostumado, ele é sempre por coluna. As colunas todas juntas. Isso garante para a gente um ganho de performance muito grande. Para vocês terem uma ideia, não só o ganho de performance, mas também a compressão dos dados funciona muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar as estatísticas aqui e vou executar essa consulta. Essa tabela que a gente está vendo aqui, que é a Fact Internet Sales, ela tem aqui uma grande quantidade de registros, tá? 12.627.608 registros. Só para você ver, olha o tempo que ela demorou para fazer um count nessa tabela. Eu vou fazer agora, eu vou limpar o cache dela aqui para não ter nada dentro do meu histograma e vou executar. E com isso a gente vai conseguir ver o quanto que ela demorou para poder processar, o quanto ela teve aqui de informação de logical reads para poder consumir essa informação que eu vou mostrar para vocês. Todos esses 12 milhões de linhas que eu tenho lá na minha tabela, está sofrendo algumas variações aqui. Para me trazer 383 linhas, repare aqui embaixo, ele demorou 17 segundos. E isso, o meu Fact Online Sales, né, que eu estou usando aqui, ela teve aqui 47.225 Logical Reads. Cada um Logical Read lê uma página do SQL, né? Vocês lembram disso? E cada página do SQL tem 8K de informação. Deixa eu só abrir a calculadora para a gente ver o quanto que a gente teve que ler de informação do banco para me retornar essas 300 e poucas linhas de registro aqui. São 47.225 vezes 8, né, dividido por 1024. Olha, são 368 MB de informação para ler esse cara. Vamos colocar aqui. 368 megabytes. Isso está totalizando aqui 47.225 logical reads. Beleza.
eu vou agora criar o meu Index Column Store. Opa, não é nesse banco aqui, deixa eu desconectar esse cara. Aqui na minha Fact Online Sales, né? Da mesma forma que eu tenho a minha indexação aqui por Cluster e Non-Cluster Index, eu tenho esse cara aqui, ó, Non-Cluster Column Store Index. Selecionando esse cara, a gente faz a possibilidade de criar esses índices nessa minha tabela. Reparem, eu estou na minha Fact Online Sales. Aqui eu dou um nome para ele, vou chamar de CSI, né, de Column Store Index, First Chapter. Que é o... Aqui no Options tem algumas opções para o Max Degree, poderia definir para qual foi o grupo ele estaria, mas não é o caso. Beleza. Vamos adicionar as colunas. Por padrão, a gente sempre coloca todas, né? Depois que vocês olharem as best practices para trabalhar. Ah, que legal, ele não deixou criar porque não tem memória em disco. Então. Deixa eu começar a fechar as coisas aqui. Eu não tenho memória suficiente para poder criar esse índice aqui dentro do ambiente. Que beleza. Deixa eu ver. Vou tentar de novo aqui. Vamos ver se ele vai ter memória agora. Então, vamos esperar aqui ver se ele vai passar. Bom, e o que ele está fazendo nesse momento? Ele está pegando aqueles 12 milhões de linhas que a gente tem dentro do ambiente e está trazendo isso para esse meu índice, né? E depois que a gente tiver esse índice criado, ele vai colocar lá tudo esse... Tá vendo a chave aqui, né? Online Sales Key. Vai colocar o Online Sales Key tudo numa linha só, aí na linha de baixo. O Date Key, vai colocar todos os Date Key numa linha só, totalmente ordenados. E o que ele faz com essa grande compactação que ele tem? A taxa de compactação dele é muito grande. Como que ele trabalha nesse caso de compactar os dados? Cada vez que ele encontra a primeira vez aquela informação para adicionar dentro do índice, por exemplo, está fazendo o índice e tem a coluna de cidades aí dentro. São Paulo, por exemplo, vai repetir muitas vezes. Então o que ele faz? Ele coloca São Paulo a primeira vez. Qualquer outra ocorrência que apareça de São Paulo, ele faz uma referência ao endereço de memória da primeira vez. Então se você tem uma tabela que tenha 1 milhão de registros, tá? E ele seja, todas essas informações, seja São Paulo, o que ele vai fazer? Vai armazenar uma vez São Paulo, vai armazenar 999.999 apontadores de memória para essa memória onde está escrito São Paulo. Ao invés de escrever 1 milhão de vezes a informação São Paulo ali dentro. Então, só por aí, você já consegue ter uma ideia dessa quantidade de compactação que a gente tem dentro desse ambiente, tá? Então, isso é uma forma que a gente tem para poder mostrar, para poder consumir esses dados aqui dentro do Column Store Index. Uma coisa que para ele funciona muito bem é que quanto mais registros ele armazene, mais performance a gente tem para poder trabalhar e consumir esse cara dentro do nosso ambiente. Então, se eu estou trabalhando com poucos registros, o processo de criação, o processo de manutenção do Column Store Index, ele não é muito favorável. Mas, se você está trabalhando com um conceito com muitos registros e ele está cada vez mais crescendo, cada vez mais sendo atrelados a outras informações, então aí funciona bem para a gente trazer esse cara. Porque ele funciona melhor sempre com mais registros, né? Bom, de novo, eu vou dar um DBC Free Pro Cache aqui e vou executar esse cara. Essa execução aqui, ele demorou 17 segundos outra vez, né? Agora demorou aqui 1 segundo para executar esse cara. Vamos ver quantos Logical Reads eu tive na minha Fact Online Sales aqui. Ó, eu baixei de 47.225 para 9.629. Vamos pegar aqui, vamos fazer um... né?
fazer a mesma conta, 9.629 vezes 8, são 8K de informação, dividido por 1024, né, para dividir por 1 mega, 75,22. Eu saí de 300 mega para 75, 368 mega para 75, e de 47.000 logical reads para 9.629 logical reads. Vocês estão vendo o quanto de performance, quanto de desempenho, quanto de informação a gente ganha utilizando o Index Column Store? Ah, mas porra, eu queria ver se você está usando o Index Column Store mesmo, né? Beleza, vamos colocar aqui o plano de execução. Eu vou executar esse cara de novo. Agora ele está montando o plano de execução para a gente aqui. Traz para cá. Olha o cara aqui, ó. Vamos achar o meu Column Store Index aqui. Aqui, ó. Column Store Index dentro da minha Fact Online Sales, que é onde a gente criou todo o nosso ambiente. Tá? Ele está consumindo aqui, ó, em 1 segundo que ele estava executando, ele consumiu 45% do custo operacional do meu ambiente, né, dessa minha consulta aqui. Então, com isso, fica aí a possibilidade de a gente trabalhar com esse cara e conseguir utilizar, conseguir montar um ambiente que vai permitir que a gente consiga ter esse benefício do Column Store Index. Bom, chegado agora o tempo para a gente discutir, para a gente poder conversar sobre algumas coisas. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. O Listov está perguntando, né? O Power Pivot está projetado em cima do Silverlight? Sim, o Power Pivot roda em cima do Silverlight só. Já ouvi falar que vai ser adaptado, vai ser migrado para HTML5, mas ainda não sei quando, não sei se e não sei se vai mesmo acontecer ou não, tá? Isso são boatos, isso são informações que a gente ouve por aí, mas não é certeza. E uma coisa é certa, o Silverlight ele não vai morrer agora, a gente vai utilizar Silverlight aí. A Microsoft vai dar suporte a Silverlight até 2022, 2020, eu acho assim. Então a gente tem mais alguns anos ainda para poder utilizar o Silverlight. Deixa eu ver se tem mais algumas outras questões aqui. Então, ninguém tem mais pergunta aqui. Pessoal, fica à vontade de fazer pergunta, tá? O Luiz também está perguntando se já testei em outro browser. Já testei no Firefox, funcionou na boa. E já fiz também utilização não do Power Pivot, né, mas de Reporting Service, utilizando e lendo no... Qual que é o nome? Lendo no iPad. Ele aparece essa bolinha aí parecendo a informação, parecendo, né, o design que é do Silverlight, mas não é. Eu não sei como que está renderizando lá dentro do iPad, mas eu já usei também para mostrar relatórios em cima do iPad e foi na boa. Qualquer browser que seja compatível com o Silverlight vai funcionar. Mais dúvidas? Alex, Erickson, você quer colocar alguma coisa? Temos mais uma pergunta, André. A pergunta aqui, né? O Luiz está perguntando também se para utilizar dentro do SharePoint precisa ser Enterprise. Sim, por enquanto precisa ser Enterprise. Mas se você quiser, dá para utilizar o Power Pivot dentro do Excel 2013. Dentro do Excel 2013 já pode usar o Power View. Aliás, não só o Power Pivot, né, mas também o Power View e consumir dados dentro do próprio Excel. Aí você vai evitar de ter que comprar licença ou gastar grana com a licença do SharePoint, caso você não tenha, tá ok? Mas, se você for usar em cima do SharePoint, precisa ser o 2010 Enterprise sim. O Rogério está perguntando aqui, boa noite, Nogar, e essa ideia do Self-Service BI muda o papel do responsável por BI numa empresa? E Big Data, sabe como encontrar esse SQL Server nessa questão? Bom, vamos lá, uma delas, né, está falando do Self-Service BI.
O papel do responsável de BI na empresa, ele não é que ele muda, ele tem que se adaptar, porque a gente está falando de self-service BI. Por exemplo, ao invés do responsável de BI ficar só se preocupando em criar os relatórios, criar os dashboards que a área vai consumir, ele pode se preocupar em interagir mais com a área de negócio para ser mais estratégico do que simplesmente ficar gerando relatório e criando, entregando essas demandas para eles. Eles vão trabalhar mais tempo junto, vendo o que pode ou não agregar para a área de negócio, essa flexibilidade de eles poderem atuar com o que eles quiserem atuar no ambiente que eles já têm lá no ambiente que eles já têm publicado para eles, né? Por exemplo, quero consumir informação aqui de faturamento junto com vendas, junto com o meu time de vendas, para ver quem está trazendo mais faturamento para a minha empresa. Isso é uma forma. Aí você trabalharia junto à área de negócio para poder sugerir outras coisas e ver a viabilização técnica dessas coisas acontecerem. Por exemplo, de trazer informações de um datamart externo para que eles possam cruzar e trazer junto a eles essas possibilidades. Sobre Big Data, como encontrar SQL na questão do Big Data, né? Hoje, se você olhar para o lado de Big Data, a gente está falando de várias soluções e a gente tem uma solução que ainda está muito embrionária, porque Big Data é um assunto muito novo, né? Se a gente for olhar, quem começou com Big Data há pouco tempo, a gente está falando aí, a gente está falando a princípio do Google utilizando vários cruzamentos de informações de massa de dados, inclusive coisas não estruturadas, para poder melhorar a busca dos clientes deles. Hoje, a gente tem uma aplicação que é aquele que saiu inclusive ontem, se eu não me engano, foi publicado para algumas pessoas testarem, que é o Graph Search do Facebook, onde você pode, por exemplo, procurar coisas contextuais, não da forma convencional. Por exemplo, se você olhar o que esse Graph Search do Facebook faz agora, você pode olhar e falar assim, olha, eu quero buscar aqui um médico dentista. O que ele vai fazer? Ele não vai simplesmente procurar por dentistas dentro do Google, por exemplo. Ele vai sair procurando por dentistas que os seus amigos ali no Facebook já falaram alguma coisa, seja bem ou seja mal. Ele vai procurar por dentistas perto de onde você está. Então, com base na sua posição geográfica, ele vai conseguir fazer essa interação. Ele vai procurar por dentistas que tenham uma agenda online para o momento que você possa olhar se a agenda online desse cara está disponível ou não para você, né, para você poder ver se ele vai poder te atender ou não. Não adianta você encontrar um bom dentista perto de você, mas que o dentista não pode te atender agora que você está com uma emergência. Sei lá, você quebrou o dente. Estava comendo amendoim e quebrou um dente. Acontece. Então você tem que estar... esses vários conceitos de cruzamento de informação é muito recente, né? A gente ainda está no momento embrionário disso. E onde que a gente pode trazer o SQL Server para trabalhar com os conceitos de Big Data? Hoje, o SQL está compatível com o Hadoop. Hadoop é uma solução open source feita em PHP que está sendo desenvolvida e você pode conectar o SQL Server no Hadoop e começar a consumir informação dele. Se você procurar um site chamado Hadoop on Azure ou alguma coisa assim, Hadoop no Azure, eles se possibilitam utilizar o Hadoop em cima de uma base SQL Azure e você conectar e começar a consumir informação a partir disso. O Hadoop vai servir como esse adaptador, esse plugin para você consumir informação não estruturada do SQL. E o SQL vai servir para você começar a trabalhar e armazenar esses caras. Então, a gente já tem uma possibilidade embrionária para isso. Outra coisa é que eu posso conectar o meu PDW, o meu Parallel Data Warehouse, já no Azure, no Hadoop. Eu tenho conector para o Hadoop, tanto para o PDW quanto para o Excel, que são facilitadores que a gente tem para trabalhar com a nossa base de dados SQL Server. Eu estou procurando, estou lendo bastante, estudando bastante sobre Big Data, que é um assunto que eu estou achando sensacional. Se você procurar, tem bastante coisa já publicada sobre Hadoop, sobre SQL Server relacionado a Big Data.
Só que nada muito prático, ainda por causa dessa questão embrionária. Mas fique atento que a gente sempre está trazendo, sempre está conversando sobre Big Data. Se você quiser, tem uma palestra que eu fiz para o 24 Horas do PES em português, só sobre Big Data, está publicado na nossa página do Facebook. Eu vou mudar o slide aqui, para deixar o slide já de obrigado, mas não é para a gente sair agora, tá? É justamente porque aqui nessa página tem o link da nossa página no Facebook, e lá dentro tem todas as coisas que a gente está postando. Então esse vídeo a gente vai publicar lá, essa informação sobre Big Data a gente publicou, e o vídeo ficou lá lá dentro do ambiente, lá dentro da nossa página do Facebook. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, e lógico, curtam a página para vocês ficarem sempre sabendo das novidades que a gente está postando por lá. Acho que vale a pena, né? Sorteios, essas coisas que a gente está fazendo por lá. Tá ok? Bom, o Luiz Fábio está perguntando aqui se roda no SharePoint do Office 365. Olha, eu fiz uns testes, Luiz, com o Office 365, tá? Utilizando o Excel 2013. O que eu fiz de teste? Eu subi o arquivo do Excel 2013 para lá e baixei numa outra máquina para ver se ele mantinha compatibilidade e manteve. Eu consegui usar na outra máquina. Mas eu não cheguei a usar o SharePoint do Office 365 para consumir informação do Power View. Eu não sei que formato isso vai funcionar. É uma questão da gente fazer teste, tá? Não tem informação. Deixa eu ver outra questão aqui, é do Ganso. Fala, Gansinho, tudo bem? Posso usar sem medo o Non-Cluster Column Store Index? Algo impacta na performance do espaço indígena? Sim, você pode usar sem medo e sim tem impacto na performance. Como eu mostrei, a gente tem uma compressão de dados muito grande. Então você vai armazenar menos informação no seu índice. Quando você armazena o índice convencional, ou seja, um cluster ou não, o cluster não, porque o cluster armazena fisicamente na tabela. Mas o não cluster, ele cria, cada índice que você vai criando, ele vai armazenando esse cara numa folha fora para poder fazer a ordenação da forma que você vai definindo. Com o Column Store Index é a mesma coisa, ele cria um não cluster Column Store Index, então ele vai armazenar isso daí numa página nova, né, para fazer armazenamento desse cara. E quando a gente faz isso daí, o que acontece? A gente cria uma página com menos informação, porque ela está mais comprimida, ela está mais compactada, ela sofre uma compressão melhor. Então isso faz com que a gente ganhe performance, tá? A gente armazena menos informação, lógico, logo a gente tem menos performance. Se você olhar aquele comparativo que eu mostrei agora há pouco, vendo o Logical Read para trazer as mesmas informações com o Column Store Index e sem o Column Store Index, acho que já fica, se você olhar, né, a quantidade de page reads, você consegue ter um número que te comprove esse benefício, tá? Olha lá, o Luiz tem mais uma aqui. Explicar rapidamente as diferenças do PDW. O PDW é um appliance da Microsoft. O PDW é um cara chamado Parallel Data Warehouse. Ele é um appliance que a Microsoft criou junto à HP e junto à Dell. Então, se o seu parque é HP, você pode comprar o PDW da HP. Se o seu parque é da Dell, você pode comprar o hack o PDW, né, o appliance da Dell. O que ele tem? Basicamente, ele é o seguinte, ele é um appliance para trabalhar com uma arquitetura chamada MPP, o Massive Parallel Processing. É um processamento paralelo massivo das informações, onde eu posso colocar até 4 appliances em cluster, um do lado do outro. Eu posso, com isso daí, chegar a processar em até 40 threads simultâneas a minha informação. Então eu consigo ter um ganho de performance muito grande dentro dela, porque ele está trabalhando com um paralelismo muito grande. E eu não preciso me preocupar com nada. Esse conceito dos appliances da Microsoft é que você tira ele da caixa, espeta um cabo de rede, espeta na energia, passa a base de dados para lá e ele começa a trabalhar. Só que a gente tem que configurar, a gente tem que trabalhar com ele, fazer os particionamentos de tabela correto, para ele poder usar os benefícios corretos dentro desse ambiente. Para o PDW, teve um treinamento aqui no Brasil, que um cara da Corp veio para cá,
e algumas empresas fizeram aqui. De cabeça agora eu não lembro nenhuma das empresas, só a Talnet, que é a empresa do Rob Ranches, e a Solid Kill, que é o Felipe, que é o diretor de operações da empresa aqui no Brasil, né? Felipe Ferreira. Então, eu lembro dessas duas empresas que fizeram esse treinamento de PDW para um treinamento técnico focado no appliance para mostrar e para ver o benefício de utilização. Mas se vocês quiserem, se tiver algum cenário que possa encaixar para isso, dentro do MTC, do Microsoft Technology Center, eles têm como simular, né, como trazer um cliente para cá e fazer POC em cima do PDW. Aqui no Brasil, se eu não me engano, só tem um PDW aplicado em produção, que é na Mil. Foi vendido e não sei se nem está publicado já ou não, mas se já está em produção ou não, se está em fase de implementação, mas lá já está publicado, já é um case público, vocês conseguem encontrar essa informação aí pela internet no site de case da Microsoft. Bom, basicamente o PDW é isso, só que ele trabalha com uma massa de dados muito grande. A gente está falando de data warehouses aí, com massa de dados aí acima de 600 terabytes de informação. Então é um negócio muito grande, um negócio muito complexo para se implementar, mas que funciona muito bem. Se você implementar ele direitinho, você vai ter um desempenho bem bacana aí para informação, para retornar para vocês com uma velocidade muito grande de retorno. Ok? Bom, mais dúvidas? Mais coisas que vocês queiram aí ver sobre os conceitos de BI? Ou queremos sorteio, né? ou sorteio, né? Bom, vamos. Como não tem mais dúvida aqui, vamos pro sorteio, Alex? Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro deixa eu explicar para vocês, o Alex Rosa falando, deixa eu explicar para vocês como que nós vamos fazer o sorteio. Eu peguei a lista de participantes desde o início, conversei com algumas pessoas só para confirmar o nome, principalmente aquelas que estavam só com o primeiro nome. E agora nós vamos para a tela de sorteio. Nogari, quando eu peguei os nomes, tinham mais pessoas do que nós temos agora. Então, se eu sortear alguém que você olhar na lista e não tiver, você me avisa que eu sorteio de novo, tá? Sim, senhor. Outra coisa, a pessoa que for sorteada, ela estando na lista, ela estando aqui ainda presente, faça uma pergunta lá no Perguntas e Respostas e coloque o seu e-mail, para que a gente possa entregar para você, através do seu e-mail, o código de acesso ao site da Pluralsight. Lembrando, para quem não conhece, a Pluralsight é um website especializado em treinamentos, tem treinamentos lá, vídeos excelentes, algo que não se pode perder. Bom, deixa eu compartilhar minha tela, você me avisa se estiver aparecendo para vocês, Logari. Tá carregado pra gente aqui já. Já tá? Bom, essa aqui é o lado esquerdo, aqui então nós temos a lista que eu peguei durante a apresentação. Aqui nós temos a quantidade de sorteios que nós vamos fazer, que é uma pessoa, o botão aqui. Tem dois, né? Tem o sorteio da ProSite e tem o treinamento da NGR da semana que vem. Isso, Vamos sortear primeiro. Os dois de uma vez só, se você quer? Vamos sortear primeiro um, daí a gente sorteia com o nome da pessoa, porque sai o nome da pessoa. O que sai o nome da pessoa, a gente sorteia o primeiro da Pluralsight e depois o seu. Tá bom, combinado. Então vamos lá. Primeiro... Faz o sorteio aí. Primeiro, Osano está presente? O Osano estava aqui, ele não está mais. Ele está fora. Está fora? Está fora. Então vamos de novo. Deixa eu tirar o Osano aqui, porque o Osano já não está mais. Novamente um sorteado. Luiz Henrique. O Luiz Flávio tá brincando, ele tá falando que ele tinha que ganhar porque ele fez mais perguntas. Infelizmente o critério não é esse, né? O Luiz Henrique tá por aí? Também não, já foi embora. Também não. Então vamos lá. Isso tá fazendo aumentar a chance de quem ficou, né? Olha, quase que eu removi o do Luiz Flávio, rapaz. Ele não gostar, hein? Sortear de novo. Valdemar Rosa. O Valdemar tá aqui. Deixa eu pingar aí, você tá aqui mesmo. Se estiver respondendo, parabéns, Valdemar. Mandei uma mensagem no chat, ver se ele responde. Opa, cadê o cara?
Opa, tá aqui, tá respondendo. Opa! Opa. Se tá respondendo, passa o e-mail para nós aí para a gente mandar o print. Beleza. Ô, Valdemar, me manda aqui pelo chat o seu endereço de e-mail. Bom, e agora o sorteio do treinamento da NGF, certo? Exato, vamos sortear o treinamento agora. Então vamos lá. Ô, Charles. O Charles está aqui, vamos ver. Opa, tá aqui já respondeu para mim. Ô, Charles, me manda o seu e-mail aqui para a gente poder colocar você no treinamento, tá? Boa. Ô, Alex, Pode falar. foi marmelada, né, cara, com o Valdemar. O cara é seu primo, você sorteou o cara, meu. Não, eu juro que eu não conheço ele. Por coincidência, tem o mesmo sobrenome. Né? Mas legal. Pessoal, queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui. Até agora, nessa véspera de feriado aqui em São Paulo, são 10 horas da noite já. E vocês aqui presentes, participando desse primeiro webcast, a primeira reunião que a gente está tendo no nosso grupo aqui. Fiquei bem feliz em ver que mantivemos aí por volta de 15 pessoas até o final do webcast. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, espero que tenham gostado e aguardamos vocês para a próxima, tá ok? Obrigado, pessoal. Alex, Erickson, valeu, obrigado, gente. Falou, obrigado a todos, até mais. Bom.